muito boa noite. E seja você bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Liber História. Todo sábado, às 19 horas, o Ministério de Música da Igreja Batista da Liberdade traz uma cantata, um musical, para que nós sejamos espiritualmente deleitados e edificados. Eu gostaria de sugerir, se você me permite, que você agora telefone, se possível, para os seus familiares, para os seus amigos e os convide a que também sintonize o nosso canal neste momento, para que eles participem desta mesma ocasião. Nesta noite, vamos assistir à estreia no nosso canal de YouTube da cantata Princípios. Ela foi composta por um dos maiores compositores de música sacra do século XX e também do início do século XXI, Dr. Burrell Red. Ele foi chamado à presença do Senhor há 7 anos, mas até a sua morte ele trabalhou com afinco, ele se dedicou, ele viajou por este mundo afora, compondo, regendo, conduzindo o povo de Deus no louvor e na adoração. A nossa Igreja Batista da Liberdade teve o privilégio de recebê-lo num dos seus cultos e numa edição anterior desta mesma cantata, ele foi o regente. Nós, portanto, agradecemos a Deus a vida abençoada, abençoadora do seu grande servo que trouxe este grande impacto, produziu esta influência tão notável no campo da música sacra em todo o mundo. A cantata Princípios, ela começa com o capítulo número 1 do livro de Gênesis, portanto, o primeiro capítulo da Bíblia. E quando nós lemos Gênesis capítulo número 1, o primeiro versículo diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." E depois, então, todo o capítulo é dedicado a uma explicação de como Deus criou. E ele criou o mundo, todas as coisas, através da sua palavra, simplesmente dizendo: haja. E houve. Isto em todos os versículos, na medida em que lemos o capítulo número 1 do livro de Gênesis. Portanto, princípios tem a ver com o princípio de todas as coisas. Deus criou no princípio todas as coisas. Agora, algo interessante nessa cantata é que ela começa a partir de Gênesis, no capítulo número 1, vai correndo o texto bíblico ao longo dos primeiros capítulos do mesmo livro, mas depois ela se envolve no ministério do Senhor Jesus. E há uma razão primordial para isto. É que a palavra de Deus afirma que tudo que nós vemos, tudo que foi criado nos céus e na terra, todo este cosmos, tudo foi criado através de Jesus. Eu quero ler para você, neste momento, um texto que você ouvirá durante a apresentação da cantata. Está em Colossenses, no capítulo número 1, a começar com o versículo número 12. E a palavra de Deus nos diz: "Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados." Este, falando agora do Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, isto é, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, isto é, em Jesus, residisse
toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, isto é, de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, tudo o que existe, tudo o que vemos e o que não vemos, foi criado por Deus através de Jesus, em Jesus e para Jesus. Esta é a mensagem da cantata Princípios, porque Jesus é de fato o primogênito. Ele é antes de todas as coisas. O evangelista João diz no seu evangelho que no princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo ou a palavra estava com Deus, e o verbo ou a palavra era Deus. E através dele, tudo o que existe foi criado. Eu convido você neste momento, então, a abrir o seu coração, a disponibilizar a sua mente para receber a mensagem da palavra de Deus na cantata Princípios, pelos Cantores da Liberdade, Orquestra Liberdade, sob a regência do maestro Donaldo Guedes, nosso ministro de música. Deus nos abençoe e que o Senhor agora fale ao seu coração e ao meu coração. No princípio Deus. No princípio Deus criou. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se moveu e disse:
E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que se dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Eva, olhe para mim. Eu não sou deslumbrante. Vamos, olhe, veja que maravilhosa sou. Chegue mais perto. Mais perto. Aí. Ó, Eva, que graciosa você é. Deus devia amá-la muito para tê-la feito tão linda. Olhe, Eva, conte-me uma coisa. É verdade que Deus te disse que de um determinado fruto deste jardim você não deve comer? Morrer? Não, você não irá morrer. Ao contrário, seus olhos se abrirão e você se transformará, se tornará tão grandiosa, tão poderosa quanto o próprio Deus, sabendo o bem e o mal. Coma. Vamos, coma. Coma.
E passou-se o tempo, e o homem começou a se multiplicar. Adão gerou Caim, Abel e Sete. Sete gerou Enos. E gerou filhos e filhas. E Enos gerou Quenã. E gerou filhos e filhas. Quenã gerou Malalel. E gerou filhos e filhas. Malalel gerou Jared. E gerou filhos e filhas. Jared gerou Enoque. E gerou filhos e filhas. Enoque gerou Metusalá. E gerou filhos e filhas. Metusalá gerou Lameque. E gerou filhos e filhas. Lameque gerou Noé. E gerou filhos e filhas.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, Jesus, ouça-me. Se tu és mesmo Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus disse: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, olhe lá para baixo, veja, não é lindo? Pois tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus curou um cego e um dia pôde ver, curou um aleijado com todo o seu poder. Perdoa em compaixão pecadores, filhos seus. Demônios muitos expulsou e homens libertou. Escolheu 12 discípulos para o seguir, andou por sobre as águas e o vento fez manir. Contou simples histórias e ao povo ensinou. E disse ser filho de Deus, o Criador do céu. Redentor e amigo. Jesus e seus discípulos puseram-se a caminhar pelas vilas, cidades e aldeias, pregando e ensinando as boas novas do reino de Deus. Um dia, navegavam num barco quando o mestre disse: vamos para o outro lado do mar. E assim o fizeram. Ventos mornos começaram a agitar suavemente as águas, dando as boas-vindas a todos.
ajudou na fé, sim, como Redentor. Durante a travessia, Jesus, cansado, adormeceu. E os discípulos disseram: Mestre, acorda, pois estamos perecendo. E ele respondeu: tempestade! E ela se acalmou. E todos se maravilharam dele. Pasmos então, todos perguntavam: Cristo, que tipo de homem és? O vento a soprar, as águas do bravio mar, tu acalmaste com tuas mãos, com pensamento paraste o ar, e a tormenta se abrandou com teu seu fulgor sem par, brilhou com raios de prata em luz, que sobre o mar pairou tal calmo véu, demonstrando seu grande amor. Amém.
E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado o espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-se preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Nós pegamos essa mulher intemperando! Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã tornou ao templo e o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E a lei, Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Pois aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Não, Jesus, ninguém condenou. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Trazer-nos a paz e
No princípio. No princípio Deus criou. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E todo o poder de Deus nele habita.
Que momentos de enlevo espiritual nós acabamos de receber. E agradecemos a Deus esta mensagem tão poderosa intitulada Princípios. Tudo em Jesus, convergindo em Jesus. E você há de se recordar que a última frase desta cantata diz isto: Cordeiro Santo de Deus, Santo Cordeiro de Deus. Precedida a frase por expressões como meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, promotor da paz. Na semana passada, você se lembra que celebramos a Páscoa. E a celebração da Páscoa nada mais é do que a comemoração da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero agora convidar você a abrir o seu coração para Jesus, a recebê-lo pela fé, a reconhecê-lo como o seu Senhor, o seu Salvador, o Cordeiro Santo de Deus, que veio para morrer por você e por mim, como aconteceu, e ressuscitar como de fato aconteceu, e hoje vive para todo sempre. Receba Jesus no seu coração. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela mensagem que ouvimos. Torna esta mensagem uma realidade no nosso coração. Nós confessamos que Jesus Cristo, o teu Cordeiro, é o nosso Senhor e Salvador pessoal, pois é no nome dele que oramos. Amém. Deus abençoe você e sua família, que este final de semana veja vocês todos congregados na presença do Senhor, adorando o Senhor para a glória do Senhor. Amém.